convido agora o Gabino da Abrad. Boa tarde a todos. Vamos colocar aqui, então, alguns pontos aqui de atenção sobre o que foi proposto aí nessa audiência pública e que a gente deve contribuir mais tarde. Né? Um primeiro registro aí, ou seja, a SRD apresentou uma análise de impacto regulatório bem detalhado, né? E eu acho que é até importante registrar que aqueles que acompanham mais de perto o trabalho da agência aqui, sabe que muitas vezes a gente reclama das informações que são colocadas, estão falhas e tudo mais, e dessa feita eu diria que foi pelo contrário, ou seja, é um trabalho muito bem feito. Se não é a melhor análise que já foi feita na agência, das melhores análises foi feita. Então acho que um parabéns aí para a SRD aí pelo trabalho que foi desenvolvido. Né? E tomara que outras áreas também busquem trabalhar com essa qualidade. Né? A SRD até é meio pioneira desse processo, começou com a consulta, né? Enfim, com a própria análise de impacto regulatório, enfim. Então acho que é um ponto a registrar aí. A gente reclama muito e às vezes esquece de registrar o que tem quando acontece uma coisa boa. Né? Então, um ponto de preocupação aí é a questão da estimativa que foi feita, ou seja, dentro daquele horizonte de 10 anos que foi trabalhado aí, ou seja, a conclusão que a gente vê lá, ou seja, existem impactos para a distribuidora, enfim, subsídio e tudo mais, mas são montantes ainda pequenos, enfim, que poderiam continuar sendo absorvidos da forma que aí está. Né? Já foi colocado aqui pelo Lucas, da Cital, aqui, ou seja, que experiência de outros países mostram que essa evolução ela pode ser mais rápida. E aí você poderia ter impactos maiores aí para essa questão do subsídio tarifário. Né? E aí, como já foi colocado também, ou seja, outros países que já estão mais adiantados que nós aqui no Brasil já perceberam que precisa corrigir essa questão porque ela não se sustenta. Né? Então, o ponto é esse, ou seja, por que a gente já não pode aproveitar o momento que a gente está aqui de reflexão e tentar fazer ajustes na proposta, de forma que a gente possa ter aí, enfim, um sistema mais sustentável ao longo do tempo. Né? Então, tem a questão da perda de receita aí, ou seja, que foi sinalizada lá no material que foi divulgado aí pela SRD, né? Onde se busca lá diversos cenários, enfim, de possibilidades que podem acontecer, né? E uma redução da receita percentual, e na hora que você olha o percentual, lá a conclusão, olha, esse valor ainda é baixo ainda. Né? E por conta disso, vamos manter o modelo que aí está. Né? Esse modelo, embora seja baixo, ou seja, esse aqui é o cenário, o pior cenário, digamos assim, ele está falando de 280 milhões nesses 10 anos. Né? Ou seja, é uma quantia considerável aí que a gente pode tentar encontrar outras maneiras de passar sem que isso aconteça. Né? A sugestão que a gente vai trazer aqui, ou seja, ainda é aquela velha questão que já foi sugerida, que já foi citada por outros que me antecederam aqui, que é a questão de você cobrar uma tarifa através de 2 componentes. Né? Ou seja cobrando demanda, cobrando atus, enfim, uma forma de fazer isso. Né? O momento da gente fazer isso ele é melhor do que o momento anterior, ou seja, quando a gente teve em 2012 conversando lá com o Dr. Romeu, que foi o relator daquela medida lá, né, e a gente levantou essa questão para ele, ele falou assim, olha, nós estamos precisando soltar logo essa regulamentação, é importante para o país que ela aconteça, e nós não podemos perder tempo agora nesse momento para estudar isso que você está pleiteando aqui. Né. Como está começando, ou seja, a gente tem tempo de rever. Né. Mas aí a gente perguntou, mas rever quando? Né? Ele falou assim, olha, vamos colocar no regulamento já uma previsão de revisão dessa regulamentação que foi colocada lá de até 5 anos. Né? Só que a revisão que está sendo colocada agora, ou seja, ela não tratou dessa questão ainda. Então a gente acha que precisamos tratar. Né? O fato da gente ter um aumento de tarifa, da gente ter já um movimento do Confaz revendo os tributos e tudo mais, ou seja, tornando a energia, principalmente a energia solar, aí, mais competitiva, é oportuno da gente revisitar esse assunto. Com certeza não é isso que vai inviabilizar a aplicação, a utilização da geração distribuída. Né? Ele simplesmente vai dar para o consumidor um sinal mais adequado, mais realista do que é que está acontecendo. Né? E aí eu vou usar a frase lá do Dr. Romeu, né? Ou seja, o realismo tarifário que foi implementado nesse momento aí de grande mundo, continuar com o realismo tarifário também para esse caso. Né? Já foi citado aqui. Né? Ou seja, os consumidores que não têm poder aquisitivo não vão instalar a geração fotovoltaica, mas vão pagar por aqueles que estão utilizando, porque existe aí o subsídio, digamos assim, envolvido nesse processo aí. Né? A proposta da AP aqui trouxe uma outra questão, que é a questão da geração longe da carga. Né? E lá o que está proposto lá é que a distribuidora deve ir lá para saber se naquele ponto ali tem carga ou não tem carga. Né? E aí já foi colocado aqui que isso não cabe à distribuidora, ou seja, a distribuidora não olha a carga, o consumidor é que declara a carga que tem. Né? Mas imagine só o pessoal que já foi colocado aqui, ele quer fazer lá a sua comunidade solar, a sua fazenda solar, vai fazer o pedido para a distribuidora, ela vai olhar e falar assim, sinto muito, não posso te atender, porque lá não tem carga.
Sim, mas minha carga está ali, eu quero ligar, pô. Não, mas esse modelo que nós estamos adotando é modelo para geração próximo da carga, como já foi citado aqui pelo Marco Aurélio. Pô, né? Mas se nós utilizarmos uma tarifa binômia, se eu cobrar pelo uso do sistema, essa coisa fica equacionada. Pô, né? Então, se a gente vai pagar, se ele estiver longe, ele pode ter que pagar preço diferenciado, se o uso está sendo no próprio local, se ele está transferindo energia para outra unidade. Pô. Enfim, tem formas de fazer isso de uma forma adequada e a gente resolver esse problema e equacionar a situação que está aí. Pô, né? Eu vou parar por aqui, depois, se tiver tempo, eu volto, Tiago, tá? Para colocar outras questões aí de preocupações das distribuidoras também. Obrigado. Muito obrigado, Gabino. Só voltando aqui na questão da tarifa, quando a gente fala de cobrar tarifa binômia, você tem várias formas de fazer isso. Né? Então, olhando a experiência de outros países, né, você poderia ter uma cobrança, por exemplo, com base na potência do disjuntor do consumidor. Alguns países fazem isso. Então, com base lá na potência, que é a potência disponibilizada para ele, ele paga lá um determinado valor. Né? Uma outra forma seria eu medir a demanda do consumidor. Né? Quando a gente pensou isso, pensando na baixa tensão e tudo mais, falou assim, isso é inviável, vou ter que trocar a medição e tal. Mas para esses consumidores eu tenho essa informação, porque eu tenho um medidor diferente ali que ele pode me dar a informação da demanda que ele está demandando do sistema. Então poderia ser. E tem uma outra forma, mais simples talvez, que seria de você usar, continuar cobrando em quilowatt-hora, só que eu separar as duas componentes, TUSD e TE. Então, cobro a TUSD daquilo que ele demandar do sistema, simples, né? E cobra a TE daquilo que ele consumir, né? Que ele fornecido pela distribuidora. Né? Isso traz várias vantagens, resolve vários problemas que foram citados aqui. Né? Ou seja, o cara quer botar uma planta distante, não tem problema. Bota lá, ele vai pagar. Ele vai injetar mais do que usa, não tem problema. Vai pagar pelo máximo. Então, vai pagar pelo uso que ele está fazendo do sistema. Então, acho que esse é um ponto de atenção aí. Né? Uma outra observação sobre esse item, e aí é um pedido para a SRD, quando lá na audiência pública 42 de 2011, que gerou a resolução 482, aí, nós fizemos essa sugestão de tratar da questão de tarifa binômia, né, e a SRD analisou e disse que não foi aceito porque não era objeto da regulamentação mudar a tarifa, pô, certo? Então, por favor, analise isso que a gente está colocando aqui, todo mundo, pô, né, e tente encontrar uma solução, ou seja, não se quer mudar a tarifa por mudar a tarifa, pô, né, criar a modalidade tarifária. Nós queremos resolver uma questão que foi colocada aqui, dificuldades que existem aí para você fazer, digamos assim, disseminar ainda mais a questão da geração distribuída, pô, né. Um outro aspecto também só para comentar, ou seja, hoje, com essa questão que se fala de cobrar o custo de disponibilidade, aí, o que é custo de disponibilidade, pô, né? Só para lembrar, ou seja, essa expressão foi introduzida lá no ano 2000, pô, né? Numa época, por acaso, eu estava aqui, pô, né? E na época a mudança era porque a gente usava consumo mínimo. E quando você falava consumo mínimo, vinha o Ministério Público, o PROCON, e dizia, olha, não pode ter consumo mínimo, você tem que cobrar pelo uso e tal. Então tá bom, não vamos cobrar mais consumo mínimo, vamos cobrar custo de disponibilidade. Sim, mas quanto é isso? Naquele momento lá, a gente não tinha instrumentos para definir quanto é que era o uso, pô, né? Enfim, ficou-se equivalente a X kWh, pô, né? E a gente vê que todo mundo entende que na hora que eu pago o custo de disponibilidade, eu tenho direito àquele montante de energia. Na verdade, o custo de disponibilidade, e aí, se a gente for ver, as próprias defesas que a ANEEL já fez aí no Ministério Público, quando questionado sobre isso, é dizer, não, isso aqui é o custo do uso do sistema que está sendo disponibilizado para ele, né? Se a gente cobrasse pelo uso, essas questões também estariam resolvidas e superadas, né? Então é só para registrar mais isso aí. Um outro ponto, só para lembrar aqui, é o seguinte, dependendo daquilo que for definido aqui, os sistemas de faturamento vão ser bastante impactados. Vai ter que se fazer desenvolvimentos aí para poder, unidades, na questão das áreas contíguas aí, compensação, percentual, tem prioridade, enfim, tudo isso leva a uma necessidade de ajuste do sistema que vai precisar de tempo para isso, pô, né? O prazo adequado, e a gente sabe que tem diferenças aí de dificuldade entre as distribuidoras, dadas as suas realidades aí dos sistemas que usam, pô, né? Um outro aspecto é com relação à questão, digamos aí, de proteção do sistema, pô, né? Ou seja, já foi citado aqui preocupações que tem na medida que esse sistema vai aumentando a quantidade, ou seja, o impacto dele na hora que essas oscilações de geração provocam, pô, né? Então, a sugestão que a gente vai trazer para a ANEEL é de ser, digamos assim, conservador nesse momento. Ou seja, tem uma proposta que está lá na ANAP, que é você tirar a redundância de proteção também dos mini geradores, e a gente entende que não, pô, né? Vamos ser conservador nesse momento, manter isso aí, até que a gente possa ter uma experiência melhor, pô, né? Quando a gente discute internamente, a gente fala assim, é até difícil você ficar falando porque o montante instalado é pequeno ainda, então está difícil analisar, pô, né? Tem alguns casos que vão acontecer, como o Paulo Henrique colocou, ou seja, de alguns locais que têm condomínios razoáveis em termos de quantidade de unidades, que todo ele vai ter geração distribuída, pô, né? Então isso a gente vai facilitar a avaliação. Mas enquanto a gente não tem isso, então a sugestão é ser mais conservador, pô, né?
E um último ponto aqui é a questão da redução dos prazos que está previsto também, ou seja, pretende-se encurtar os prazos, né? A gente acha que tudo bem, é possível e tudo mais, né? Só que o que a gente sente é que a redução está muito grande, né? Muito drástica, né? E a gente precisa lembrar que nós somos um país de dimensões continentais, que a gente tem municípios de milhões de consumidores e tem municípios com menos de 1.000 consumidores, enfim. E a distribuidora teria que ter uma estrutura onde nesse ambiente todo teria que fazer esse atendimento com essa agilidade toda, né? Aí tem a apresentação que foi feita aqui, que me antecedeu aqui, pedindo que as empresas tivessem uma área específica para tratar disso, ou seja, orientar, né? Então, enfim, se nós queremos que o prazo seja menor, entendemos que ele pode ser, mas talvez a gente tenha que fazer isso por etapas, ou seja, ir disseminando um pouco mais, enfim, reduzindo os prazos à medida que esse sistema seja mais, digamos assim, mais conhecido e mais praticado por todo mundo, né? Ou seja, não adianta eu treinar um eletricista, um atendente que está num município pequeno, ou seja, que vai passar o ano inteiro sem receber um pedido, né? E na hora que chegar o pedido, ele eventualmente já perdeu a capacidade que ele tinha. Né? Então, enfim, acho que um pouco de cuidado aí de cerimônia aí nessa redução, eu acho que ela faz bem. Pode ser reduzido do que está, já analisamos isso, mas talvez não tanto quanto o ANEEL queira. Né? No caso da conexão lá, a proposta é que seja exatamente o mesmo prazo de uma conexão comum. Né? Só que é muito diferente, ou seja, eu estou chegando numa instalação com a geração, ou seja, é um especialista, eu preciso de um eletricista um pouco mais capacitado para isso, não é o mesmo que faz uma ligação de um padrão normal, enfim. São detalhes que precisam ser levados em consideração também. Obrigado. Muito